Olá, meu nome é Franciele, eu sou psicóloga aqui da Unvita e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o atendimento infantil. Então, a partir de que idade a gente pode procurar o atendimento infantil? Desde o nascimento até os 12 anos, né, que é o atendimento infantil. Depois disso é o atendimento adolescente e adulto. E por qual motivo a gente deve estar buscando, então, a psicoterapia para as crianças? Quando a criança apresenta algum comportamento inadequado, como, por exemplo, tá brigando na escola, né? Quando a criança tem dificuldade para aprender. Quando a criança está apresentando algum comportamento que ela não apresentava antes, como, por exemplo, se antes ela não fazia xixi na cama, agora ela faz. Se antes ela não chupava dedo e agora ela tá chupando o dedo. Se a criança tiver com dificuldade para comer, para dormir, não quiser brincar. Quando a criança passa por algum luto, né, alguma perda na família ou algum amigo, alguma grande mudança, né, como por exemplo uma mudança de cidade, quando se afasta, né, da família, de outras pessoas conhecidas, a criança pode estar passando por um luto. Na psicologia infantil, a gente tem os chamados marcos do desenvolvimento infantil. O que é isso? São as fases que marcam, né, para a criança. Desde o primeiro mês até os 10 anos de idade, né, a gente tem uma tabelinha do que é esperado que a criança faça em cada idade. Então, se a criança não consegue acompanhar, como, por exemplo, se a criança já tem 3 meses e ela ainda não consegue rolar na cama, ou se ela já tem 3 anos e ainda não conseguiu andar, por exemplo. Então, o psicólogo vai ajudar os pais a lidarem, né, com essas questões, com essas dificuldades, para entender o que está acontecendo, qual é a dificuldade da criança, se é falta de estimulação ou não, se a criança pode ter, por exemplo, autismo ou alguma outra dificuldade, né? Então, é importante estar buscando a psicoterapia para que a gente possa auxiliar, né, tanto os pais como a criança, para que ela se desenvolva da melhor forma possível. Muitas pessoas me perguntam, então, o que a gente faz na psicoterapia com a criança? É só brincar? A gente só fica brincando? Vocês só estão me pagando para brincar com a criança? Não, a brincadeira é uma das técnicas que a gente utiliza, assim como os desenhos, assim como as entrevistas. A gente utiliza a brincadeira porque por meio da brincadeira, como dos desenhos, a criança fala muito mais do que simplesmente conversando. Ela demonstra, ela atua, então através disso a gente consegue entender aí o que está acontecendo, o que está se passando com a criança. O primeiro atendimento é com os pais, né? Não é com a criança. Por quê? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo com a criança, a gente precisa fazer a anamnese, né? Que a gente chama, que é uma série de perguntas para saber como está o desenvolvimento da criança. E tem muitas coisas que os pais não querem falar, por exemplo, na frente da criança, ou não é indicado que a criança ouça, né, o que está sendo comentado a respeito dela. Então, por isso que o atendimento é feito inicialmente só com os pais ou o responsável, né, porque nem toda criança mora com os pais. E como que fica, então, o sigilo na psicoterapia infantil? Na psicoterapia de adultos, o sigilo é com o cliente. Então, na psicoterapia infantil, não poderia ser diferente. O sigilo é com a criança. Então, tudo que acontece em sessão, tudo que a criança fala, é o sigilo total. Então, a gente só vai transmitir aos pais o que for permitido pela criança, né? Que será conversado previamente com a criança. Claro que em caso de risco, né, para a criança, ou de crime, ou alguma coisa que tenha acontecido que tenha necessidade de ser comunicado aos pais, a gente quebra esse sigilo, tá? A gente transmite aos pais o que está acontecendo, mas a regra geral é que a gente transmita aos pais somente o necessário. Como a criança está se desenvolvendo, se tem algum diagnóstico, né, para passar para os pais, alguma indicação de outro profissional, como um psiquiatra, um neuro ou um psicopedagogo, a gente faz essa indicação, né? E a gente também fica bem aberto a quando os pais quiserem marcar uma entrevista, quando tiverem alguma dúvida, quando quiserem saber o que está acontecendo, como que está o andamento das sessões, se está tendo algum avanço, se a criança está tendo alguma dificuldade. Vocês podem marcar uma sessão, a gente conversa, a gente explica tudo certinho, então a gente fica bem aberta a isso.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente esclarece também, tá bom? Um beijo e até a próxima!